Eu vou ler o texto, serei bem objetivo, porque o tempo do vídeo é limitado, né? Eu vou ler para a nossa meditação nesse dia tão importante para os irmãos e para todos nós e para a glória do Senhor. Vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 19 ao 26. Eu quero chamar a preciosa atenção dos irmãos para uma igreja que o Senhor abençoada pelo Senhor e que foi uma bênção para o mundo, né? A igreja de Antioquia. Vou ler aqui em Atos 11, de 19 a 26. Diz assim a Bíblia: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que Deus, por sua graça, aplique esse texto aos nossos corações. Meus irmãos, falar sobre a igreja do Senhor é sempre muito prazeroso, porque nós contemplamos na Bíblia como Deus abençoa o seu povo. Não só abençoa o seu povo, como por essa bênção faz com que esse povo também seja uma bênção para o alcance das pessoas. Então, nós nos alegramos em falar sobre a igreja. Desde o Antigo Testamento, quando Deus chamou Abraão e falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por meio de Abraão formou um povo, desse povo veio Cristo, e Cristo que foi, de fato, uma bênção para todas as famílias da terra. O evangelho se espalhou por todo o mundo. Depois nós vemos também lá no Salmo 48, quando o salmista diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegre e sobranceira é a alegria de toda a terra. O monte do Senhor, assim, onde estava Jerusalém, de onde partiu o evangelho para o mundo, é a alegria de toda a terra. Lá em Zacarias 14:8 também fala que de Jerusalém brotariam mananciais de águas vivas, fontes de águas vivas, jorrariam para os mares do Oriente e do Ocidente, em todo o tempo, né? No inverno e no verão. Olha que bênção! De Jerusalém, Cristo foi anunciado ao mundo, a fonte de água viva, né? E nós não cremos no Senhor Jesus aqui. Então Deus abençoa o seu povo e a sua igreja, né? E a sua igreja é abençoadora. Ela leva a bênção do Senhor até as pessoas, né? E assim também é com a igreja aí em Prudente Moraes, que Deus tem abençoado ricamente os membros da igreja individualmente, a igreja como comunidade, e certamente usará essa igreja para que ela também seja uma bênção para outras pessoas, para que alcance pessoas, para que sejam abençoadas pelo Senhor. Que Deus continue abençoando esse trabalho. E o texto que nós lemos aqui fala da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi uma bênção para o mundo. Na verdade, os irmãos estão no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Lucas escreve contando a história do povo de Deus, não é? O primeiro volume, o Evangelho segundo Lucas, ele narra o ministério do Senhor Jesus aqui na Terra. No livro de Atos, é o segundo volume, como ele mesmo diz lá na introdução, ele narra, ele registra os feitos de Deus por meio do seu povo a partir do momento em que Cristo foi assunto aos céus, e aí agora a obra continuou por meio dos apóstolos e a história continua. Inclusive Atos dos Apóstolos tem 28 versículos, mas a história não acaba ali. A história continua sendo
realizada, inclusive por nós. Nós fazemos parte dessa história, a história da igreja do Senhor, que Deus abençoa a igreja e a igreja é uma bênção para que o evangelho possa chegar até mais e mais pessoas. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nos primeiros 7 capítulos, a igreja está restrita a Jerusalém, por ordem do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém até do alto serem revestidos de poder. Aí no capítulo 2 o Espírito Santo vem sobre a igreja, não é? Ali converte muitas pessoas, aí vão se multiplicando ali nos primeiros capítulos de Atos, até chegar no capítulo 7, quando há o martírio de Estevão. Quando há o martírio de Estevão, então ali os crentes são a perseguição se intensifica e os crentes são dispersos para a região de Samaria, para a Judéia, Samaria, até chegar aos confins da terra, quando o evangelho é pregado para Cornélio, né, e o evangelho se estende por ali. Aqui no capítulo 11 de Atos, volta a falar dessa dispersão que é dita lá no capítulo 8, que com a morte de Estevão houve grande perseguição, só os apóstolos ficaram em Jerusalém e os irmãos saíram dispersos. E por onde eles iam, diz lá no capítulo 8 de Atos, por onde eles iam, eles pregavam o evangelho. Né? E aqui aconteceu que eles saíram pregando o evangelho em várias cidades por onde eram dispersos, né? E alguns chegaram na região de Antioquia. Inicialmente eles pregavam só para os judeus, não é? Porque eles entendiam que os judeus deveriam ter prioridade em ouvir a pregação da palavra. Só que aqui em Antioquia o evangelho foi anunciado também para gregos e houve conversão. Né? E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns aspectos da igreja de Antioquia e aplicar na nossa vida pessoal. Aplicar na nossa vida pessoal. Primeiro, a fundação da igreja. Essa igreja de Antioquia ela foi fundada de uma forma diferente das demais, ou pelo menos da maioria das igrejas. Normalmente as igrejas que nós vemos em Atos dos Apóstolos, elas são fundadas pela chegada de um apóstolo que ali prega, a igreja é formada a partir daquela pregação. Aqui a igreja, como Roma também provavelmente tenha sido assim, a igreja é formada pela pregação dos crentes que ali chegaram por meio da perseguição, da dispersão. Não é? E eles chegaram por ali, foram os crentes pregando o evangelho. Isso até nos ensina algumas coisas aqui. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o verso 19 ao 21. Olha, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Atos 11, de 19 a 21. Olha aqui o que nós aprendemos aqui. Primeiro, os crentes que foram dispersos, eles foram instrumentos de Deus para levar o evangelho por onde eles iam passando, inclusive até Antioquia. Olha que coisa abençoada nós aprendemos aqui. Que nós não precisamos ser oficiais da igreja, ter títulos eclesiásticos para pregarmos o evangelho. Deus usa os crentes, os membros da igreja, por onde eles passam, para que o evangelho seja anunciado. Inclusive foi assim aqui, nessa região, inclusive em Antioquia. Eles pregaram o evangelho, então nós podemos aprender isso. Você e eu podemos pregar, podemos e devemos pregar o evangelho por onde nós passarmos. E Deus vai nos usar como instrumentos dele para converter os pecadores. Não é? Então, todos nós somos missionários, todos nós somos proclamadores do evangelho de Cristo, como foi o caso aqui dos crentes dispersos e que fundaram a igreja de Antioquia. Né? E olha só, todos nós, quando realizamos o trabalho do Senhor, nós dependemos dele. Nós somos dependentes de Deus para que o trabalho dê certo. Aqui deu certo, né, o trabalho. Por quê? Diz o verso 21. A mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, para que uma igreja nasça, para que para que pessoas se convertam, a mão do Senhor precisa estar conosco. Então nós devemos pregar o evangelho, devemos nos esforçar bastante, mas sempre sabendo que o nosso esforço é dependente da graça de Deus. A mão do Senhor conosco garantirá o sucesso da nossa missão.
Então, clamemos ao Senhor por sua mão bondosa e poderosa conosco no nosso trabalho, para que o nosso trabalho seja bem sucedido, tá certo? Nós dependemos de Deus em tudo que fazemos na vida, especialmente no ministério da pregação do Evangelho. Por quê? Porque não se trata apenas de uma realização natural pelo talento humano, é necessário também e principalmente a intervenção divina, a ação sobrenatural do Espírito Santo. A mão do Senhor estava sobre eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. A Igreja Prudente Moraes foi fundada, pessoas se converteram, a mão do Senhor esteve com os que ali iniciaram o trabalho e está com os que estão continuando esse trabalho. E o Senhor há de coroar esse trabalho para a glória dele. Então, que a mão do Senhor permaneça sobre os irmãos e a bênção do Senhor para que muitos, crendo, se convertam ao Senhor por meio da Igreja de Prudente Moraes e de todas as igrejas que compõem a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos irmãos, andando para frente aqui no texto, além do nascimento dessa igreja que nós consideramos e tiramos lições preciosas para nossas vidas, que a igreja nasceu por meio da pregação dos crentes em geral, não de oficiais, não de pregadores, mas todos pregaram o evangelho nessa dispersão e foram usados por Deus. Nós aprendemos também que a igreja, quando nasce, quando as pessoas se convertem, elas precisam ser doutrinadas e discipuladas para que a igreja amadureça. O amadurecimento da igreja, nós vamos ver aqui do verso 22 ao 26. O amadurecimento, nós vimos o nascimento da igreja de Antioquia. Agora vamos ver como é o amadurecimento dessa igreja. Verso 22 e 26. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha aí. A igreja foi amadurecida. Os crentes se converteram, as pessoas se converteram, se tornaram crentes, né, lá em Antioquia, e a notícia chegou em Jerusalém, onde a igreja estava consolidada, né, de onde partiram esses crentes, inclusive dispersos. Aí a notícia chegou lá em Jerusalém, que havia um grupo de crentes, e não era pequeno o grupo, né, lá em Antioquia, e o que a igreja de Jerusalém fez? O que a liderança da igreja de Jerusalém fez? Enviou Barnabé, que era um crente, os irmãos já lembram de Barnabé, lá do capítulo 4 de Atos, aquele homem que era generoso, que vendeu um terreno e deu todo o recurso para que se distribuísse para os crentes, na medida que alguém tivesse necessidade. E depois, quando Paulo se converteu, ele esteve ao lado de Paulo, deu uma força para Paulo, inclusive perante a própria igreja, mostrando o que havia acontecido com Paulo. E agora ele, esse crente maduro, é enviado para doutrinar a igreja de Antioquia, a igreja nascente. Chegando lá, ele percebe que a igreja, Deus estava fazendo uma obra maravilhosa ali, e ele fica muito alegre, fala que ele alegrou-se no Senhor por ter visto a graça de Deus. Então era a visível atuação da graça de Deus na vida dos crentes lá de Antioquia. E ele ficou muito alegre. E a Bíblia, inclusive, fala aqui que ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E ele ali, então, pregando o evangelho, além de contribuir para discipular os crentes que ali já estavam, aqui fala que muita gente se uniu ao Senhor. Então a igreja de Antioquia crescendo e Barnabé, então, certamente precisou de auxílio para o amadurecimento dessa igreja. O que ele fez? Foi lá em Tarso, onde ele havia deixado Saulo anteriormente, e procurou Saulo, já havia algum tempo isso, né? E ele, encontrando Saulo, trouxe Saulo para ajudá-lo lá em Antioquia. E eles ficaram durante um ano todo lá orientando, doutrinando a igreja. E pela primeira vez lá em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos. Olha que curiosidade importante, né? Pela primeira vez lá em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos, porque eram seguidores de Cristo, porque eram imitadores de Cristo,
não é? Então, é um honroso título que foi dado. Ainda que alguém possa dizer que foi pejorativo, né? O que o chama cristãos, né? Como se fossem cristinhos, né? Então, mas era uma honra, né? Ser parecido com Cristo, ou ser um seguidor de Jesus, né? Então, lá em Antioquia somos chamados pela primeira vez cristãos. Então, meus queridos irmãos, há uma necessidade de pregarmos o Evangelho, e quando as pessoas se convertem, a igreja precisa trabalhar para que esses irmãos sejam doutrinados, fortalecidos na fé, para que permaneçam no Senhor, como foi feito aqui na igreja de Antioquia. Então, louvado seja Deus pela Igreja Prudente de Moraes, que Deus tem providenciado aí o ensino por parte de irmãos mais experientes, do pastor da igreja, para que os irmãos sejam fortalecidos no Senhor e a igreja seja amadurecida, né? Ela nasceu pela graça de Deus e está sendo fortalecida no ensino da palavra. É assim mesmo o processo que as boas igrejas, né, as igrejas que estão firmadas na rocha que é Cristo, acontece. Louvado seja Deus pelo trabalho da doutrinação. Nós vimos lá em Saulo e Barnabé e continuamos a ver nas nossas igrejas, para a glória do Senhor. Mas essa igreja que amadureceu no Senhor, na doutrina, ela também frutificou. Nós vamos ver várias evidências da igreja de Antioquia como uma igreja frutífera. Aqui logo no versículo 27 ao 30, essa igreja, a igreja de Antioquia, ela é uma bênção. Do verso 27 ao 30, é narrado aqui que os profetas vieram de Jerusalém, um deles chamado Ágabo, e anunciaram que haveria um período de fome, de crise econômica que atingiria o mundo todo. E pelo jeito os irmãos de Jerusalém foram mais atingidos. E os irmãos aqui de Antioquia, segundo as suas posses, reuniram donativos e entregaram para Saulo e Barnabé, que eram os líderes da igreja, para que eles fossem a Jerusalém e levassem aos presbíteros da igreja para que pudessem socorrer os irmãos lá. Olha a igreja de Antioquia, aqui, a igreja nascente, que foi amadurecida, já frutificando, sendo uma bênção para os irmãos lá de Jerusalém, acudindo-os nas suas necessidades. Muito bem, ótimo, ela demonstra que já está frutificando. Mais adiante ela frutifica mais ainda. Capítulo 13, de 1 a 3, fala que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, como Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Paulo e Barnabé, Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então aqui está o início da primeira viagem missionária de Paulo. Então as viagens missionárias de Paulo, todas elas estão vinculadas à igreja de Antioquia. A igreja de Paulo e de Barnabé é a igreja de Antioquia. Eles foram encomendados em oração pelos irmãos de Antioquia, saíram, fizeram um trabalho maravilhoso, fundando igrejas em várias cidades, pregando o evangelho. Depois eles voltam para Antioquia, está tudo registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Se você, lá no capítulo 13 mesmo, aliás, capítulo 14, versos 26 a 28, fala que quando eles voltaram da primeira viagem missionária e ficaram ali por uns dias, relatando o que foi feito, como os missionários normalmente fazem, né? A igreja local envia os missionários para o campo, eles trabalham lá durante uma temporada, depois voltam para a igreja que os enviou e dá o relatório do que foi feito, para que a igreja também esteja, né, dando glória a Deus pelo trabalho realizado e sabendo do que foi realizado. Assim Paulo e Barnabé fizeram, voltando para a igreja de Antioquia. Depois eles saem para a segunda viagem missionária, também retornam da mesma forma, né, até saírem para a terceira viagem missionária. Na terceira ele não chega a voltar porque ele foi preso e foi mandado, né, para a Itália. Então, meus queridos irmãos, a igreja de Antioquia ela foi uma bênção, ela foi uma igreja missionária. Né? Ela foi uma bênção para que, ela era abençoada por Deus, ela foi um canal de bênçãos para que a bênção se estendesse para todo mundo conhecido daquela época. Então, isso é uma lição para nós também. A nossa igreja, a igreja que você frequenta, você é membro, pode ser uma bênção para a evangelização de outras pessoas, tanto os de perto quanto os de longe. Né, sendo uma base missionária. Nós devemos orar pelos missionários, nós devemos contribuir, né,
com os missionários. Eu sempre digo que o crente, quando ele contribui na igreja, quando ele é fiel dizimista, ele está contribuindo também, porque a verba presbiterial, né, a verba ao Supremo Concílio, tudo ali já dedica parte disso para o sustento dos missionários no campo, né? E eu digo aí uma participação mínima, mas quantas igrejas investem também no sustento de obreiros que saem para proclamar o evangelho em regiões longínquas, em países distantes? E não só a contribuição financeira, mas também a oração e envio dos próprios, quem sabe aí na igreja de Prudente Moraes não tem jovens, não tem pessoas que estão dispostas a se prepararem para irem ao campo missionário, anunciar o evangelho onde o evangelho é pouco conhecido, não é? Quem sabe Deus pode chamar você aí para pregar o evangelho a outras culturas, como Paulo saiu pregando o evangelho em diversas cidades, e que a igreja daí seja uma bênção nesse sentido. Todas as igrejas do Senhor, elas podem ser uma bênção nesse sentido, e devem, porque todos nós devemos participar da evangelização mundial de alguma maneira, orando, contribuindo, indo, não é? Então, a igreja de Antioquia era uma igreja que frutificou, né? Ela foi bênção para os irmãos necessitados de Jerusalém, e ela foi uma bênção para a evangelização do mundo da época. Muito bem, meus queridos irmãos, mas ainda tem um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, é que a igreja boa como essa, nós até agora vimos que a igreja de Antioquia foi uma igreja que nasceu sob a mão de Deus, a bênção do Senhor, não é? É uma igreja que a graça de Deus se manifestou abundante e visivelmente nessa igreja. Era uma igreja que amadureceu-se na doutrina, doutrinada por Barnabé e Saulo. Foi uma igreja que frutificou, sendo uma igreja generosa, sendo também uma igreja missionária. Então, que bênção de igreja! Só que eu quero destacar também que as melhores igrejas no mundo, as melhores igrejas, enquanto estiverem aqui na Terra, elas enfrentam problemas. Então, além de falar do nascimento da igreja, né, da fundação do nascimento da igreja, do seu amadurecimento, da sua frutificação, eu quero destacar também que essa igreja é uma igreja que enfrentava que tinha problemas, mas enfrentava os seus problemas para a glória de Deus e com os recursos dados por Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que aconteceu com a igreja de Antioquia, que registra-se lá em Atos 15. Olha só, Atos 15, de 1 a 6, diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que, se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém os apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Olha aqui, qual o problema que surgiu lá na igreja de Antioquia? O problema que surgiu lá na igreja de Antioquia foi o seguinte: foi um problema doutrinário. Foi um problema doutrinário. Algumas pessoas, os judeus lá de Jerusalém, chegaram ensinando que se eles não circuncidassem, eles não poderiam ser salvos. Aí Paulo e Barnabé, com bons obreiros, com bons líderes que defendem a sua igreja de problemas doutrinários, tiveram, né, Paulo e Barnabé, uma discussão não pequena, quer dizer, uma grande discussão com eles para defender a igreja desse ensino errado. Como assim? Se não circuncidares, não podeis ser salvos. A Bíblia fala que para ser salvo a pessoa precisa crer no Senhor Jesus, né? E aí, sem impor nenhuma outra exigência, a não ser confessar Jesus como Senhor e viver segundo o que Jesus ensinou. E não, aqui eles ficavam impondo a circuncisão como meio de salvação. Aí Paulo e Barnabé discutiram com ele, mas como não houve acordo, e provavelmente até alguns irmãos lá ficaram balanceados, e o clima na igreja ficou um clima de conflito, o que eles fizeram? Eles levaram o problema para os presbíteros e para os apóstolos em Jerusalém, no concílio, para que o concílio tomasse uma decisão e esclarecesse a questão. Né? Aí eles levaram Jerusalém, foram muito bem recebidos pelos irmãos, mas lá também havia quem pensasse assim: não, eles precisam circuncidar. Aí no versículo 6 diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. O primeiro concílio da igreja. Naquele tempo tinha apóstolos, né? Porque os apóstolos eram os que seguiram o Senhor Jesus e foram testemunhas oculares, né, do ministério terreno de Jesus.
os apóstolos e os presbíteros. Hoje os concílios são compostos apenas dos presbíteros, né? Pastores e presbíteros. Por quê? Porque os apóstolos já não existem mais. Mas então o concílio reuniu-se e teve um grande debate, né? Os apóstolos falaram e Tiago fez uma proposta que foi aceita e eles nomearam uma comissão especial para levar a decisão à igreja de Antioquia. Comissão especial composta de Paulo, de Barnabé, de Judas e de Silas. E eles foram lá na igreja, leram a carta, como diz lá no final do capítulo 15, né? E os irmãos se apaziguaram, se alegraram com a solução do problema, não é? Então, olha só, a igreja tinha problema? Tinha. Qual igreja nesse mundo que não tem problema? Até a igreja primitiva, essa igreja de Jerusalém teve problema, né? Ananias e Safira, por exemplo, era um problema da igreja de Jerusalém, foram um problema lá, não é? Aqui em Antioquia teve esse conflito. Então, as igrejas, as melhores igrejas na face da terra, elas têm dificuldades. Agora, o que precisa é ter a maturidade para tratar dos problemas de forma certa. Como eles fizeram? Levar o caso ao concílio. Assim nós também fazemos. Quando surgem problemas na nossa igreja, você não deve se escandalizar. Problemas acontecem onde existem seres humanos aqui na terra. Nós devemos orar pela igreja, pelo que os problemas sejam solucionados, nós devemos dar nossa contribuição, dando as nossas ideias, né? E de forma moderada, de piedosa, respeitosa, para que as coisas se resolvam. E quando elas não se resolvem no âmbito local, então nós devemos encaminhar ao concílio superior em busca de solução e seguir os passos que nós temos como recursos orientados pela palavra do Senhor, para que os problemas sejam resolvidos, as questões sejam esclarecidas. Assim fez a igreja de Antioquia e foi uma bênção. Lá no final do capítulo 15 diz que eles se alegraram e se apaziguaram com a decisão do concílio de Jerusalém, que foi também piedoso e reuniu-se na submissão ao Espírito Santo. Eles diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, e deu a orientação àquela igreja. Então, meus queridos irmãos, que a bênção do Senhor seja sobre a igreja de Prudente Moraes, de todas as igrejas do Senhor, não é? Para que nós nos espelhemos na igreja de Antioquia. Que a igreja de Antioquia seja uma bênção. Aliás, ela foi uma bênção, ela foi abençoada por Deus e foi uma bênção para outros crentes, como os de Jerusalém, e para o mundo, pregando o evangelho, fundando tantas igrejas, né, nas 3 viagens missionárias de Paulo. Né? Os irmãos lendo daqui para frente, sempre a igreja base missionária de Paulo e de Barnabé e de Silas era a igreja de Antioquia. Então, que a igreja de Prudente Moraes e todas as igrejas do Senhor sejam também, assim, uma bênção, não é? Uma bênção missionária. Que os crentes daí sejam como os crentes que foram dispersos de Jerusalém. Por onde eles foram levando o evangelho com eles, não é? Então, se você mudar de cidade, for para uma cidade onde não tem igreja evangélica, onde não tem igreja presbiteriana, a sua casa pode ser o começo de uma igreja. Você vai testemunhando o evangelho para outras pessoas, não é? E que isso seja uma bênção. E que a doutrina, logo que pessoas se convertam, essas precisam ser discipuladas, doutrinadas, amadurecidas na fé, para que a igreja seja sólida, como era a igreja de Antioquia. E que quando surgirem os problemas, que nós tratemos desses problemas com piedade, com oração e buscando as soluções claras, como buscou a igreja de Antioquia. Que Deus abençoe ricamente a igreja de Prudente Moraes e nos abençoe ricamente para que nós possamos seguir esse bom exemplo, para que nós sejamos uma bênção na vida das pessoas. Lembrando, a igreja do Senhor é abençoada por Ele, desde sempre. Desde o Antigo Testamento e sempre será. A igreja é sempre abençoada. Você é um membro da igreja do Senhor, saiba, você é um abençoado de Deus. Né? Integre-se a essa igreja, seja uma bênção na vida da igreja também. E você é abençoado pelo Senhor, a igreja é abençoada e ela é também um canal de bênção para que essa bênção se estenda a outras pessoas por meio da pregação do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que a igreja aí continue frutificando para a glória dele. Amém.